Ok, vamos lá então trabalhar hoje sobre a justificação. Justificação, que os irmãos já possivelmente já têm entendimento, já têm algum conhecimento, né? É tema aí básico para fé cristã, entendimento correto da justificação, né? Então nós vamos estudar esse capítulo 11 aqui sobre a justificação, tá bom? Vou ler, então, como a gente faz, ler e depois fazer alguns comentários e alguns textos aqui a gente vai destacar, tá bom? Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça neles, mas por perdoar os seus pecados e por considerar e aceitar as suas pessoas como justos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente por causa de Cristo, não lhes imputando como sua justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica, mas pela imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei e obediência passiva em sua morte por sua completa e única justiça pela fé. Fé esta que eles não têm de si mesmos, pois ela é um dom de Deus. Bem, vamos então comentar algumas coisas aqui para ficar mais claro, né? Primeiro, a gente precisa entender o que significa esse termo justificação, né? Que na história da igreja ele ficou meio confuso. Às vezes ele ficou, de certa forma, mesclado com uma ideia quase que a gente tem hoje de santificação, né? Uma coisa processual. Então, foi basicamente na Reforma Protestante que, de fato, houve o entendimento mais pleno do que seja a justificação. Então, uma primeira ideia bem interessante para clarear a ideia da justificação é que, aqui, ó, aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica, não por meio da infusão de justiça neles. Então, o que se tinha na Idade Média, o que se tinha num cristianismo ali mais antigo, já católico, né, romano? A ideia de que a justificação era o Senhor colocando como se fosse encher um copo, né? E ele, de fato, colocando justiça dentro das pessoas. Por isso tem muito a ideia de santo na Igreja Católica, que é diferente da ideia de santo que os protestantes têm. A ideia de santo na Igreja Católica é aquele, de fato, que tem muita qualidade intrínseca, né? Que foi sendo preenchido e até transbordar de graças e de méritos. Então, essa era a ideia. Então, a ideia das pessoas é que, na antiguidade, né, nesse catolicismo antigo, e até recente também, né, antes da Reforma Protestante, é que essa justificação, essa justiça era imputada, era uma infusão, melhor dizendo. Era uma transmissão, era um conteúdo, de fato, que ia sendo inserido na vida das pessoas. E as pessoas iam, de fato, então, tendo uma vida e uma transformação, e ia tendo, né, uma santificação intrínseca, méritos próprios, porque a pessoa ia sendo transformada. Qual foi a grande mudança? A grande mudança, principalmente em Lutero, é que, e isso por meio de obras também, tá? Na igreja antiga. Quanto mais você fazia, tinha os meios ali de oração, de disciplina, de rezas, de pagar promessas, de comprar indulgência, de tentar perdão dos pecados, e isso iria fazendo com que você fosse cada vez mais melhor. Principalmente em Lutero, então, há essa grande frustração, né? Que quanto ele mais fazia, menos ele se sentia cheio. Ele se sentia vazio, sem nada dentro. E quanto mais ele fazia, ele não sentia esse processo acontecendo. E ele era criterioso, ele confessava pecado, ele fazia o que era necessário, ele fazia muitas orações,
e ele se confessava muito, ele era diligente, e nada disso acontecer. Então ele percebe que esse sistema, pelo menos com ele, não dava muito certo, não funcionava, porque ele, pelas obras, pelos méritos, pela disciplina, ele não conseguia essa infusão de justiça. E ele também não se via sendo um santo, né? Intrinsecamente cheio de qualidades. Esse é o detalhe. Então, aí ele vai para Romanos 1,17, então ele entende que o justo viverá por fé. Então, ele entende que essa justificação, primeiro, não é pelas obras, é pela fé. E a fé que é um dom de Deus, também não é mérito humano. Depois ele entende que essa justificação não é tanto uma linguagem, né? Não é tanto um ato de tornar a pessoa cheia e qualitativamente diferente, mas é mais uma linguagem de imputação, de atribuir a alguém uma obra de outro. Então, essa pessoa, mesmo não tendo mesmo, é vazia, mas, vamos supor, a obra de Cristo vem e preenche, completa e dá essa, né, imputa, é melhor, essa palavra é melhor, imputa essa qualidade ao outro, que não tem. E judicialmente essa pessoa, então, é declarada justo pelo mérito de outro, não porque ela se encheu. A outra coisa, no catolicismo, né, você só era salvo, então, quando você enchesse o copo todinho e transbordasse até a tampa, aí você era salvo. Por isso que, imagine, por isso que se você não consegue encher completamente, faltou um pouquinho e você morreu, o que acontece? Aí as pessoas achavam assim, é muito injusto, a pessoa veio enchendo o copo até aqui, mas não completou, e ela morreu, é muito injusto ela ir para o inferno, porque faltou só um pouquinho, aí inventaram o purgatório, que essa pessoa ia para o purgatório e poderia encher esse resto que faltava. Ou por ela mesma, no decorrer do tempo, né, lá no purgatório, espiando os seus restos de pecado, ou até por meio de outros aqui na terra, com orações, intercessão, até ela encher o restinho. Vê que uma coisa puxa outra, né? Uma falha puxa outra. Então a pessoa veio e fez isso, mas faltou um pouquinho. Ah, é muito injusto essa pessoa ir para o inferno, porque faltou um pouquinho para ela conseguir. Então, vai para o purgatório, lá tem como ver essa rebarba. Agora, se a pessoa não fez nada, está muito longe, aí não tem condição nenhuma mesmo, aí ela seria condenada, né? Tá certo? Então, o Lutero percebe isso na Bíblia, não é que ele inventa uma filosofia, ele percebe na Bíblia que não é isso que as pessoas estavam vivendo na época, não é isso que era a justificação, não é isso? Então, não é uma infusão, isso aqui é muito importante, essa palavra, tá? Não é uma infusão de justiça. Por isso, você e eu, mesmo sendo crente, nós ainda somos pecadores. E a gente não vai se sentir cheio. E a gente não precisa se sentir cheio para a salvação. A gente vai se enchendo um pouquinho, mas aí outra coisa, é santificação. E não é um processo que leva à salvação, mas é um processo de aperfeiçoamento que vai se concluir na eternidade, né? Mas não tem a ver com salvação. Agora, a justificação, sim. Justificação tem a ver diretamente com a salvação. Justificados, pois, têm paz com Deus. Então, na justificação, a gente tem essa reconciliação com o Senhor. E é a concretizar da salvação. Tá certo? Então, essa palavra é importante. Não é esse conceito nosso de justificação, de uma infusão de algo. Tá certo? Mas, o que é? Perdoar os pecados e por considerar. Aqui, essa outra palavra é interessante agora. Esse é o conceito protestante. Considerar e aceitar as suas pessoas como justos. Deus está considerando e aceitando como justos por causa de Cristo. Por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo, não por causa de nossas obras. Vamos ler aqui Romanos 4, 5, 8, rapidinho, para a gente ver o que Paulo fala a esse respeito. Romanos 4, de 5 até 8. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como
justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, nesse linguajar aqui do Salmo, essa ideia dos pecados cobertos é uma ideia de imputação, porque é coberto, não é retirado, não é isso? Dando uma pureza intrínseca para a pessoa. Porque nós não temos essa pureza, mas eles são cobertos pela obra de Cristo, não é isso? Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui o pecado, ou seja, o Senhor vai imputar a sua justiça. Tá certo? Então, esse é o linguajar. Romanos 5, eu acho que tem algum texto aqui. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 17. Está escrito o seguinte, mais um texto aqui interessante. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, para a condenação, ou seja, imputação, aqui é imputação também do pecado de Adão. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, veio o pecado original, não é isso? Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos também pela imputação dessa justiça. Tá certo? Então, essa ideia é importante para nós protestantes, tá? A ideia de declarar, né? Aceitar a pessoa. A obra de Cristo vem e é o seguinte, nós continuamos vazios, ocos, mas a obra de Cristo, né? Principalmente em relação ao pecado, pecadores, não é isso? O Senhor vem e a obra de Cristo cobre. Quando Deus olha, tem uma ilustração muito interessante, então. Quando Deus olha do céu para o ser, para o indivíduo, então ele vai ver a obra de Cristo, ele vai ver Cristo e não o pecador. Porque se tira isso aqui, vem o olhar de Deus em cima desse pecador e o Senhor vai lhe exigir, não é isso? Vai lhe exigir o cumprimento da lei, a perfeição de vida, a obediência plena aos mandamentos do Senhor, etc. E esse ser não vai aguentar. Então, restaria ira e condenação. Mas quando o Senhor olha dos céus, ele vê Cristo. Então, quando ele vem requerer dessa vida, então ele vai olhar Cristo, a obra de Cristo, o pagamento, a morte, a ressurreição, e tudo isso sendo creditado a essa pessoa. Creditado a essa pessoa, portanto, judicialmente, isso é uma linguagem também judicial, o juiz bate o martelo e diz, esse aqui é justo, pode passar. Próximo, entenderam? Por causa da obra de Cristo. Veja quão maravilhoso é a obra de Cristo e quanto nós temos que agradecer. Porque sem Cristo, de fato, nós não seríamos salvos em momento algum. Tá certo? Em condição nenhuma. Então, somente a obra de Cristo. Depois, não por qualquer coisa neles operada. Então, ou por eles feito. Então, não é por obras. A gente comentou também já, né? Não é por obras, não é nenhuma coisa. Não tem nada. A Bíblia diz que não tem nada em nós. Não sou bonzinho, não sou bonitinho, não sou mais afeito às coisas de Deus do que os outros. Não tem nada melhor em mim do que possa fazer e remeter essa obra de justificação. Somente por causa de Cristo. Solos Christus aqui, ó, né, da reforma. Solos Christus, somente Cristo. Cristo é obra, sem ele não há justificação. Certo? Não lhes imputando como sua justiça a própria fé. Então, nem a própria fé minha
é mérito, porque a fé, como a gente já trabalhou aqui em alguns momentos, a fé também é dom de Deus. Então eu não posso, pela fé, exigir nada e nem achar que foi uma produção minha. Não, agora eu estou gerando a fé, estou trabalhando, estou malhando e estou produzindo a fé no meu coração. Os movimentos, por exemplo, de fé, que envolve neopentecostais, por exemplo, da linha de R.R. Soares, Valdomiro, universal do reino de Deus, eles entendem qual é uma coisa muito perniciosa para eles acerca da fé. Eles entendem fé como uma produção sua. Por isso que eles ficam falando, exercite sua fé, ponha sua fé em ação, enfim, trabalhe a sua fé. Eles trabalham a fé como se estivesse numa academia, entendeu? Como se estivesse produzindo. Você tem que fazer isso, tem que testar sua fé, tem que pôr sua fé em ação e coisas do gênero. Eles não entendem que a própria fé, primeiro, salvífica, e depois a fé, de modo mais geral, para outras coisas na vida cristã, eles não entendem como sendo graça de Deus, mas uma produção. Tá certo? Então você vai falar, você vai decretar, você vai começar a agir e essa fé vai surgir, ela vai fazer as coisas. E ela é uma fé do sentido que você vai ter um poder de falar, de ordenar, e o mundo espiritual vai agir, mudando o mundo material a seu favor. Então, traz um poder intrínseco no homem e entende uma fé de um jeito meio estranho, e uma fé que é mérito do homem e que, por causa de ser mérito do homem, deve ter portanto, uma recompensa. É um mérito que é recompensado espiritualmente. Então, só essa base aí é totalmente diferente de tudo que você encontra numa boa interpretação bíblica e textual. Só isso aí já é uma furada absurda. Absurda. Tá certo? Biblicamente falando, é uma furada você pensar na fé dessa maneira e querer manipular as coisas espirituais para benefício material. Não é assim que funciona. Na verdade, a gente sabe que as coisas espirituais então são governadas por Deus e nós é que nos adequamos à vontade de Deus. Diferente de eu querer manipular o espiritual para ele mudar o meu material. Tá certo? E a fé é dom de Deus, tanto a salvífica nesse ponto aqui, não é isso? O ato de crer é uma dádiva de Deus. A gente vê isso em vários textos. Vamos pegar só esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, ó. Efésios, e a gente trabalha com a boa exegese, né? Não com uma leitura superficial e depois direcionando o texto para, né, de repente, onde a gente queira, né? Como muitos fazem, né? Efésios 2, 8 e 10. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Aí já fizeram muita exegese desse texto, entendeu? Porque você tem o seguinte, ó, porque pela graça, não é isso? Vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. A grande dilema e a pergunta era, o que é isto? Isto, né, no português, no análise aqui, sintática, isto está se referindo a quê? E isto não vem de vós. Isto o quê? Muitos dizem que isto está referindo-se ao que vem imediatamente antes. E o que vem imediatamente antes? A fé, mediante a fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Outros dizem que não é a fé, é a salvação, não é isso? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. Isto que? A salvação. Alguns, justamente para fugir, às vezes, de entender que a fé é dom de Deus, joga isto ligado à salvação. Só com exegese melhor ainda, estou falando de coisa estruturada, bem pensada. O isto aqui está ligado a tudo que vem antes. Porque a salvação não se dá sem a fé também.
Então, isto está ligado a tudo. Isto que tudo, a salvação, a fé que veio antes, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé por esse texto é dom de Deus. O texto de Hebreus também diz que Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Quem é o autor e o consumador da nossa fé? Jesus Cristo. Aqui, ó, Hebreus 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, etc, etc. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Jesus trabalha e pela nossa, moldando a nossa fé. Tem outro texto em Atos muito interessante, deixa eu achar aqui. Atos 18, versículo 27. Presta atenção que interessante. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Creram, tiveram fé. Mas como é que eles tiveram fé? Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Só se crê mediante a graça de Deus. Não é uma produção humana. Tá certo? Eu acho que a gente também já falou muito disso, já bateu muito nessa tecla. Não é uma produção humana a fé. Então, nem mesmo a fé é um mérito. Nem mesmo o ato de crer é um mérito que devesse ser retribuído, né? Galardoado, porque ela vem pela graça. Nem mesmo qualquer outra obediência evangélica, até porque a gente também não vai ter uma obediência sem a graça de Deus, a obediência perfeita para dar e gerar essa justificação. Como é que vem a justificação, então? Pela imputação da obediência. Olha aqui, de novo a palavra imputação é muito importante. Imputar, considerar, tá bom? Aceitar. Então, a imputação da obediência ativa de Cristo a toda a lei. A obediência, Então, você tem aqui também, ó, a imputação do quê? Obra de Cristo, a gente sabe, né? Mas a obra de Cristo também tem a obra ativa dele, em que ele obedece toda a lei. Você tem uma obra ativa de Cristo. E você tem também uma obra passiva, uma obediência passiva, em que ele fica quieto e vai morrer como um cordeiro mudo. Tá certo? Então você tem uma ação muito interessante de Cristo. Sua obediência ativa, ele cumpre tudo que deve fazer, e passiva. Isso, ele fica quieto também, e cumpre também a lei de modo passivo, tá bom? Morrendo na cruz do Calvário. E, portanto, essa é a única modo de nós termos uma justiça pela fé. A justificação, é claro, vem pela fé. A fé é o meio, mas tanto esse meio é pela graça dado por Deus, como a justificação é dom de Deus, tá bom? É isso que finaliza esse primeiro artigo. É um dom de Deus. É dom de Deus. Tá bom? Não tem essa fé em si mesmo. Não tem. Quem exercer fé está sendo abençoado por Deus já, porque não é obra humana. Ok? A fé, assim recebendo a Cristo e descansando nele e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. É o único. Não tem 10 pulinhos, 10 passos, ritual milagroso. Não tem outro meio. É o único instrumento para a justificação do ser. Ainda assim, ela não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre encontra-se acompanhada de outras graças salvíficas. E não é uma fé morta, mas uma fé que opera pelo amor. Então, é isso. A fé é o único instrumento de justificação, meus irmãos.
Então, por isso a importância também da igreja centrar-se na sua obra essencial, que é a pregação do evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Presta atenção. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então é necessário pregar a palavra para gerar fé, que é o único instrumento de justificação, de salvação. Se a igreja falha no pregar a palavra, não gera fé autêntica nas pessoas e não tem justificação. Acabou qualquer propósito de ser da igreja. Não tem mais propósito da igreja, se não há a palavra, entendeu? Então, isso tem uma aplicação até evangelística, né? A gente tem, no nosso momento, uma inserção muito grande de apetrechos que, às vezes, deixam a desejar o que é essencial, que é a pregação da palavra. Pregação da palavra diligentemente, persistentemente, sistematicamente, como um estudo desse que a gente está fazendo, de meses. Não é só também você pendurar um versículo na frente da pessoa num sinal e achar que está tudo feito já. Não, isso não é pregar a palavra. Presta atenção, será que isso soa como pregar a palavra? Você pendurar um versículo em algum lugar? É bom, tem seu espaço, mas não é a tarefa ali essencial da igreja e produtiva da igreja. Então, é necessário a pregação da palavra, porque a palavra é que vai gerar fé e a fé é o único instrumento para a justificação das pessoas e para a salvação. Não adianta a pessoa vir só na igreja, não adianta a pessoa assistir uma cantada de Natal, não adianta a pessoa ver um teatro que é bonito na igreja, que fala em pantomima, que não fala uma palavra, só gestos, né? E que faz toda uma encenação bonita. A Bíblia não diz que isso justifica as pessoas, e a Bíblia não diz que isso gera fé, ela diz que é a pregação da palavra. Pregação, não é isso? Pregação supõe falar claramente, insistentemente, todo o conselho de Deus. Isso é o que é o objetivo, tá bom? E então a justificação vem por esse meio. Ainda assim, ela não está sozinha na pessoa justificada. Então, a fé também, apesar de ser o único instrumento, essa fé não vem sozinha, ela vem com uma carga de coisas boas e maravilhosas, não é isso? A fé produz boas obras, a fé não é morta, a fé é viva, a fé opera pelo amor, não é isso? Uma série de coisas. Tiago deixa isso bem claro, né? A fé... Como é que é? Vamos ler lá. Fugiu o texto da cabeça agora. Mas o contexto é que a fé que não produz é morta. É a fé que não produz boas obras, ela é morta, não é isso? Cadê Hebreus, Tiago 2,17. Está escrito o seguinte. Mas tem que ler, fazer uma leitura bem feita de Tiago também, né? Porque alguns deturpando Tiago, aí passa para outro extremo e fala que a fé é fruto das obras, né? A Igreja Católica usa muito esse texto também para isso. Porque Tiago fala que... aí tem que fazer uma boa comparação entre Tiago e Paulo, entender a justificação, né? E a ênfase de cada um. Paulo está falando da justificação, o início, como se processa, não é isso? À vista de Deus e espiritual. Nesse sentido, a salvação é pela graça, por meio da fé. Tá bom? Quando Tiago fala, Tiago está num contexto em que ele quer que as pessoas evidenciem, não é isso? Porque não adianta você falar que é crente e viver uma vida dissoluta, né? Então, o contexto e o objetivo de Tiago é orientar a igreja para ela mostrar a sua vida de cristão. Então, ele tem em mente a justificação em relação aos homens, como os homens vão perceber, como os homens vão ver, como os homens vão ter indícios de que houve a justificação. A nível humano é somente pelas obras, né? Então, por isso que ele enfatiza muito também as obras aqui, tá certo? Então, Tiago 2,17 diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Então, ele está falando isso. A pessoa que está dizendo aí que é cristão, mas ela não tiver obras, é morta. Essa fé dele é morta. Tá certo? Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras.
Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Certo? Então ele está falando que essa fé aí sem obras, ela é meio que vazia, ela não serve para muita coisa. Versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Uma fé que não produz é morta. É isso que ele quer dizer. Então, para a vista dos homens e da sociedade, a nossa fé, de fato, ela só existe se houver obras, tá bom? Mas não é obras que traz o mérito para ter a fé. Ok? Então essa fé ela é ativa, ela é dinâmica, ela é cheia de benesses também. 3. Cristo, por sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos que são assim justificados. E pelo sacrifício de si mesmo, no sangue de sua cruz, sujeitando-se no lugar deles à penalidade a eles devida, fez uma satisfação apropriada, real e plena à justiça de Deus em nome deles. No entanto, isso acontece na medida em que ele foi dado pelo Pai para eles, e sua obediência e satisfação são aceitas em seu lugar e ambos livremente, não por qualquer coisa neles. A justificação deles acontece apenas por livre graça, de forma que tanto a exata justiça quanto a rica graça de Deus são glorificados na justificação dos pecadores. Vamos trocar em miúdos aqui. É reforçando o que a gente falou, né? Cristo, por sua obediência e morte, não é isso? Então, é Cristo, por causa de sua obediência e morte, ele paga plenamente a dívida. Como a gente vem enfatizando, todos nós somos devedores, nós nascemos devedores. Por que Cristo pagou a dívida? Se tem santinho por aí. Porque não tem santo, né? Ele pagou dívida porque são pecadores. E ele pagou essa dívida de quem? De todos os que são assim justificados. Cristo tem uma obra com propósito, tá, irmãos? Cristo vem morrer para os que são salvos, para a sua igreja. Há um texto na Bíblia que diz que ele comprou para si povos de toda tribo, língua, povo e nação. Ele comprou essas pessoas especificamente. Ele morreu pela sua igreja, comprou a igreja com seu sangue. Lembra de Israel? Uma ação típica também, que aponta para o que seria também a obra de Cristo, quando a ovelha era morta, o sacrifício era feito, quando o sumo sacerdote oferecia a expiação, era por Israel, não era por todo o mundo. Estão entendendo? As ovelhas eram sempre mortas pelo povo de Deus no antigo Israel. Sempre a ovelha era morta com um propósito. A ovelha era morta para perdoar pecados, a ovelha era morta para salvar, para representar a salvação. O cordeiro pascal foi dado somente para Israel. Israel é que sacrificou o ovelho, passou o sangue nos umbrais da porta. Não é para todo mundo nesse sentido geral e aberto, mas é para os que serão justificados, né? Então a obra foi específica, tá bom? A morte de Cristo e a sua aplicação específica para o seu povo. Porque quando Cristo aplica o sangue dele, ele salva de fato. Se a gente também tem uma ideia muito equivocada aqui, né? Que foi entrando no meio da igreja, porque essas ideias são difíceis de entender, essas ideias atribuem muita honra e soberania a Deus. E sempre o homem relutou contra isso. Então entrou na igreja ideia de pelagianismo, semi-pelagianismo, ideias que, simplificando, sempre atribuía ao homem alguma qualidade, alguma potência, sei lá, alguma força ou poder em sua salvação. E justificação e assim sucessivamente. Então entrou no contexto bíblico e contexto cristão, melhor dizendo, uma ideia de que Jesus morreu por todos. É claro, vamos entender bem, é claro que em certo sentido,
Jesus morreu por todos. Em que sentido? No sentido em que há algum benefício para toda a população. Mas a gente não pode, a rigor, dizer que ele morreu por todos, porque senão todos têm que ser salvos. Vocês estão entendendo? Porque Jesus não morreu somente para dar possibilidade de salvação. Jesus morreu para salvar efetivamente. Por quem ele morreu, ele salvou e ponto. É como aconteceu lá no Egito. O Cordeiro Pascal, aqueles que passaram sangue nos umbrais foram salvos. Não é uma possibilidade. Não é uma potência que aí eu faço alguma coisa, né? Então, essas ideias entraram no meio da igreja e corromperam o bom entendimento bíblico. Jesus morreu para salvar, não foi para possibilitar a salvação. Então, uma ideia equivocada que entrou no meio da igreja no decorrer dos séculos, né, que tem essa base pelagiana, semi-pelagiana, arminiana, não é isso? É construir a seguinte teoria, que não é bíblica. Pode procurar na Bíblia, não é bíblica. A seguinte teoria, que todos nós possivelmente aprendemos, porque ela vem com o pentecostalismo, vem com o catolicismo, de certa forma vem com o catolicismo, vem com o pentecostalismo, vem com o neopentecostalismo. E qual foi a base de evangelismo do Brasil? Catolicismo e pentecostalismo. Então, praticamente todos nós aprendemos assim. Aprendemos como? Jesus vem e morre na cruz. Na hora que ele morre, é como se houvesse uma irradiação de poder e glória que avançasse por todas as pessoas e destruísse de todos o pecado original e a força condenatória nas pessoas. E a partir de então, aí elas tivessem um livre-arbítrio e elas agora pudessem escolher. E a partir de então, é com você. E você que decide agora o resto. Vocês já viram pregação assim? Que as pessoas falam assim, irmãos, o que Jesus tinha de fazer por você, ele já fez. Agora é com você. Não é isso? O plano de fundo desse tipo de mensagem é essa. Que na cruz Jesus veio e infundiu e disparou uma graça comum sobre toda a humanidade, quebrando o pecado, quebrando a condenação, quebrando essa depravação que a gente tanto bate na tecla e que existe biblicamente, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, como continua existindo, mas para essa teoria, a morte de Cristo fez isso e possibilitando, não salvando de fato, possibilitando. Então, Jesus morreu apenas para possibilitar a salvação. A partir daí, as pessoas é que decidem. Se elas não quiserem, a obra de Cristo, então, seria um grande fracasso. Se nenhum quisesse, a obra de Cristo não salvaria ninguém. Porque a obra de Cristo, nessa ideia, não veio salvar de fato, ela veio possibilitar uma salvação que agora foi jogada sobre a responsabilidade desse homem vazio aqui. Tá certo? E a gente aprendeu assim, a gente entende assim. Não é isso? A gente foi educado assim. Então a gente vê muita pregação assim. Jesus já fez, agora é contigo. Escolha, só depende de você. E coisas desse gênero. Tá certo? E a ideia também de que a salvação está aí aberta e a graça e a obra de Cristo também foi um negócio muito aberto. Mas, irmãos, uma investigação séria do texto. É porque a gente passa por cima, né? Investigação séria do texto. Vamos considerar Israel, por quem que eram feitos os sacrifícios, do qual tipificavam a Cristo. Eram feitos pelo povo de Deus, por Israel. Agora nota, só os textos que eu tenho em mente aqui não são decisivos, mas clarificam muito, tá bom? Quer ver um texto? Os textos aqui da ceia, por exemplo, né? Quando a gente abre Mateus, Marcos, Lucas, os textos que tem a instituição da ceia, que Jesus está ceando com os discípulos. Olha só, coisa que passa batida. Olha lá, texto de ceia do Senhor. Olha lá, Mateus aqui, eu estou em Mateus 26, versículo, vou colocar aqui,
27 em diante. Mateus 26, 27. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Esse em favor de muitos, eu acredito que passou batido de alguns de vocês, porque Jesus fala que é derramado em favor de muitos, porque não é de todos. Vocês estão entendendo? Em favor de muitos. Quem são esses muitos? A igreja. Porque Jesus faz sua obra para a igreja, direcionando para a igreja, direcionando para os que vão ser salvos. Porque a morte e o sangue de Cristo salva de fato, não só possibilita a salvação. Aí tem uma coisa interessante também em João 17. João 17 é a chamada oração sacerdotal de Cristo. E nota, aqui também tem, a gente vai juntando os pontos, entendeu? Os quebra-cabeça, né? Nota que a obra de Cristo, ela é direcionada para a igreja, para o seu povo e para as suas ovelhas. Certo? Então, Jesus aqui em João 17, ele ora e intercede não por todos, pelas ovelhas. Então, há uma coincidência da obra de Cristo ser sempre aplicada à sua igreja, a seu povo. A sua oração intercessória também é exclusiva para a sua igreja. Olha aqui, João 17, 7 em diante. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço, no caso que os discípulos, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas ovelhas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Certo? Então é interessante a gente olhar que a intercessão de Cristo não é pelo mundo, não é por todas as pessoas. Isso é uma intercessão muito interessante, muito importante esse ponto. Mas Jesus ora e intercede por aqueles que me deste. Jesus, na hora da ceia, fala: esse sangue é dado em favor de muitos. Em Israel, a ovelha era sacrificada em favor do povo de Deus. A ceia do Senhor é dada para os discípulos. E Jesus diz: aquele que não come do meu pão e não bebe do meu... come do meu corpo e não bebe do meu sangue não é digno de mim. Não terá parte comigo. Então a ceia é dada para quem? Não é para todos. É para a igreja. Você já se perguntou? Por que a ceia não é... Por que não é uma coisa à la vontade? Todos pegam, bebam, comam à vontade? Mas a Bíblia fala que é para cristão. É porque não há uma representatividade. A ceia é o corpo e o sangue de Cristo, e ela é dada para quem? Para cristão, para a igreja. Não é para o mundo inteiro. Então as coisas são óbvias, mas às vezes a gente não vê. Certo? Então Cristo morreu para salvar efetivamente, e morreu pelo seu povo, pela sua igreja. Tá certo? E isso, e a obra de Cristo na cruz só tem algum favor em relação ao outro, ao ímpio, em sentido de uma graça comum, em benefícios mais genéricos. No sentido em que refreia o mal, no sentido em que Cristo está restaurando todo o cosmos e quem está, portanto, nessa terra, de certa forma, vai ser beneficiado, e algumas coisas mais gerais. Mas em termos salvíficos, a obra de Cristo exclusiva para a sua igreja, pagando, voltando aqui para a lição agora, foi meio que um parênteses aqui, pagando plenamente a dívida de todos os que são justificados, tá? Ok? Então isso, não é isso? Pela sua obra na cruz, etc. Agora vamos
Também essa justificação ocorre pela livre graça, não é isso? Vamos para o próximo tópico aqui. Deus, desde toda a eternidade, batendo nessa tecla de novo, decretou justificar todos os eleitos. Eita, mas de novo esse negócio. Mas é porque... Olha lá, vamos ver aqui, ó. Gálatas, vamos ver o que os textos estão dizendo. Gálatas 3:8. Vamos ver a Bíblia aqui. O que a Bíblia diz? Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas 3:8. Está escrito o seguinte. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o evangelho a Abraão, dizendo: em vocês serão bem-aventurados, abençoados todos os povos. Olha aqui, ora, tendo a Escritura previsto, mas ela previu por quê? Porque Deus assim o decretou. Previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, ela fez isso, isso e aquilo. Se ela previu, prever é ver algo que não existe ainda. É porque foi decretado. Simples assim. Se foi decretado, é porque Deus assim o determinou. Decretou justificar os seus eleitos. Mas vamos lá, 1 Pedro 1:2. 1 Pedro 1:2. Está escrito o seguinte. Vou ler 1 Pedro 1 e o 2 também, tá bom? Versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Então, eleitos pela essa presciência não é simplesmente uma antevisão, tá bom? Mas essa presciência fala de até uma soberania, pela soberania de Deus, pelo conhecimento vivido. É como se Deus aqui tivesse vivido com as pessoas antes dela viver, então Deus as elege, mas tem a ideia de eleição e, portanto, de salvação aqui, a justificação dos eleitos. Deixa eu ver 1 Timóteo se é mais claro aqui, 1 Timóteo 2:6, mais claro em relação à temática, né? Timóteo aqui, tá aqui para trás. Timóteo 2:6, está escrito o seguinte. Vou ler o 5 para ter um contexto aqui. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Eita, aqui agora. Ei, pastor, agora você leu um texto que te quebrou, hein? Porque você está falando que Cristo, esse texto só veio me incitar a ter que explicar mais coisa. Porque você está falando que Cristo morreu pela igreja. Aí aqui está falando que ele morreu por todos. Aí você tem que entender quem são esses todos. Não está falando que é todo mundo, entendeu? Então você tem que olhar o contexto e entender que Cristo aqui está falando o todos que ele está falando aqui. E está falando aqui, basicamente, eu vou resumir, mas você pode fazer uma exegese aqui melhor. Mas quando ele fala em todos, ele pode estar falando da igreja, todos os eleitos. Ele pode estar falando todos no sentido de todo, tribo, língua, povo e nação. Mas não significa que seja todas as pessoas individualmente contadas, tá bom? Então é esse o sentido. Mas o texto fala que Deus veio justificar, não é isso? Aqui, 2:6, que deu a si mesmo em resgate por todos os seus escolhidos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Tá certo? Por isso eu fui designado pregador e apóstolo, e etc, e etc. Tá bom? Olha aqui, aí você pode estar falando assim, pastor, mas você está torcendo esse todo, você está forçando esse todos. Irmãos, a Bíblia, de fato, ela precisa ser bem entendida. Eu não vou deixar passar isso em branco também, uma boa exegese, para vocês até verem como é que a gente deve ler um versículo, e não ler isolado.
Nós vamos ler o 2 do 1, tá bom? 2 Timóteo 2, 1, em diante, até chegar no 6. Então tá escrito assim, ó. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que deve se dar em tempos oportunos. Aí você lê um texto desse, e muitos usam justamente para falar, calvinismo é uma besteira, esse negócio é uma besteira. Está aqui, ó, o texto está falando que é por todos, para a salvação de todos. E aí acusam, então, depois de tanto texto que a gente viu, não é isso? Bem específico, bem claro, aí pega um texto desse, às vezes, para distorcer. Mas presta atenção, olha a exegese. Você viu que nesses 6 versículos apareceu todos, um monte de vezes a palavra todos? Esse todos aqui tem que ser, então, trabalhado, tem que ser entendido. Então vamos lá, ó. Primeiro versículo, 2:1. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações em favor de todas as pessoas. Todas essas pessoas aqui, tá falando de todas, não individualmente. Porque você não vai orar, é claro que não é todas, uma por uma. Você não, seria uma ordem absurda, você interceder, fazer ação de graça por todas as pessoas. Hoje você tem 7 bilhões de pessoas no mundo, você não vai fazer intercessão por todas as pessoas, não é essa a ideia, todas individualmente, uma por uma. Então esse todas aqui está falando todas as classes de pessoas, para não haver, então, discriminação, você vai fazer oração por todas. Esse todas significa o quê? Todas individualmente? Não. Todos é todas as classes de pessoas. Tanto é que tem aqui, ó, orar em favor de reis que exercem autoridade. Tá certo? Orar por todas as pessoas, fazer intercessão, ação de graças, orem em favor dos reis, orem por todos que exercem autoridade, reis, os que exercem autoridades. Entendeu? Então, esse todos está no sentido de classe de pessoas, todas as categorias. E que já tem uma relação com o que a gente vê lá em Apocalipse, que Deus vai salvar pessoas de todas as classes. Porque Apocalipse diz que Deus vai salvar pessoas de todos os... Opa, pulei aqui, não sei o quê. Aqui. Todas as tribos, línguas e nações. Então, não são coisas contradizentes. Ele só está falando que a nações aqui, certo? Está falando que esse todos aqui, todas as classes de pessoas. Mas vamos continuar, porque tem outros todos aqui. Tá bom? Aí, versículo 3 aqui. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é esse todos sejam salvos? Não pode deslocar do contexto. Todos sejam salvos. Todos quem? Ele está falando para não ter preconceito com reis, com autoridade, mas ore por essas pessoas também. Ore por essas classes de pessoas. Porque Deus deseja que todos quem individualmente, se Deus desejar que todos sejam salvos, meus irmãos, todos serão. Porque desejo de Deus não é frustrado. Então, esse todos sejam salvos é todos as classes de pessoas hajam salvação. Ou seja, povos de todas as tribos, línguas e nações. O Senhor deseja que todas as categorias, pessoas de todos os povos, línguas e tribos e nações sejam alcançadas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos.
Aí você entra na mesma categoria. Todos quem? Todas as classes de pessoas. Reis, quem exerce autoridades, gentios, e quem mais assim alcançar. Todas as classes de pessoas. Porque Deus não deu em resgate a si mesmo por todos, literalmente, porque senão todos seriam salvos. Tá certo? Então, uma exegese bem feita desse texto, que aí alguns usam para falar, morreu por todos, vai salvar todos, todos têm então essa possibilidade, todos, né? O texto bem entendido só está falando e reverberando o que Apocalipse diz, que ele salvou pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Todos quer dizer classe de pessoas, não quer dizer todos individualmente, tá bom? Então, uma boa interpretação aí, tá certo? Então vamos lá. 5. Para finalizar, tá? Só mais uns minutinhos, acho que esse é o último. Ó, tá acabando o capítulo. Vamos finalizar aqui o capítulo. 5. Deus continua a perdoar os pecados daqueles que são justificados. Porque você é justificado, mas não com aquela visão de infusão de mérito, no qual você só é justificado quando você atinge a borda, e quando você é justificado, você é um santo e não tem pecado. Então não é essa visão, porque nós, mesmo depois de justificados, nós ainda podemos cometer pecados. Nós não viramos santo no sentido perfeito, impecável, como é a ideia católica romana. A ideia da católica romana de santo é uma pessoa perfeita, com a natureza totalmente mudada, um ente angelical, né? E que pode até, né, interceder por outras pessoas, de tão santo e tanto mérito que ele tem, que ele pode até ajudar outros. Não é essa a ideia. A nossa ideia é que nós, mesmo justificados, nós ainda somos pecadores, cometemos pecado, e Deus continua perdoando esses pecados. Embora eles nunca possam cair do estado de justificação, não tem volta, tá? Justificado uma vez, justificado para sempre, salvo uma vez, Deus garante a salvação eterna, salvação genuína, tá? Contudo, eles podem, por seus pecados, cair no desagrado de Deus. Aí é claro, se você brincar com fogo, vai se queimar. Por causa de pecado, você pode cair no desagrado de Deus e em condições terríveis, a ponto de você perder a alegria da própria salvação, como Davi também comentou no seu salmo, né? Restitui-me a alegria da salvação, né? Porque o pecado e o desagrado foi tanto que, às vezes, consome isso da pessoa. E nesta condição, eles usualmente não têm a luz de sua face restaurada a eles, até que se humilhem, confessem seus pecados, peçam perdão e renove sua fé e arrependimento. Então, apesar de nós sermos justificados e salvos, o pecado continua sendo extremamente pernicioso. E o pecado na vida de um cristão genuíno, ele não trabalha, não age mais na questão da salvação, mas na questão da comunhão com Deus, e frutificação é diferente, entendeu? O seu pecado, ele não te condena mais, mas ele te afasta de Deus, da sua comunhão com Deus, da sua frutificação, tá certo? Da luz da glória de Deus em sua face, essa luz que pode ser ofuscada. A Bíblia tem uma linguagem falando mais ou menos assim: não entristeçais o Espírito de Deus. Como isso? Pecado. O pecado nos faz essa barreira com essa comunhão mais próxima e mais vital e mais produtiva, vamos dizer assim, com Deus. Tá certo? Então, não é porque a gente tem uma segurança extrema na justificação e na salvação que a gente vai se dar o pecado. Pelo contrário, os servos de Deus amam a luz e a justiça de Deus. Para finalizar, a justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos os aspectos, uma e a mesma com a justificação dos crentes do Novo Testamento. Então, como é que era salvo no Antigo Testamento? Como é que era justificado? Da mesma maneira. Tinha que crer no Cordeiro, no Messias, que viria salvar o mundo. Não é isso? Então, eles criam, eles iam lá, entregavam o seu animalzinho, mas se eles botassem a confiança num animal, estava equivocado. Era um judaísmo, uma religião falsa também.
Porque a Bíblia sempre apontou aquele animal, aquele sacrifício, como sendo um símbolo para apontar didaticamente a entrega do cordeiro. Mas eles eram justificados da mesma maneira. Eles criam nesse Messias, e quando a fé era verdadeira, genuína, então era operada a justificação em sua vida. Muitos não eram. É quase como uma igreja na nossa atualidade. Pega uma igreja cheia, 300 membros, 500 membros, sei lá. É claro que é possível dentro dessa igreja ter pessoas que não são salvas, estão indo lá, gostam, simpatizam, mas não houve uma justificação de fato. Pega Israel no Antigo Testamento. Nem todos de Israel são de fato Israel. O próprio apóstolo Paulo denuncia isso. E quando João Batista vem, ele vem batizar quem é de Israel. Por isso que o povo também, os saduceus, os fariseus, ficam chocados, porque era batismo de arrependimento, era para ele estava considerando o povo perdido e precisava de uma conversão e salvação dentro do próprio Israel. João Batista não foi batizar lá os ímpios, os gentios, lá fora. Ele veio falar que Israel era pecador e dentro de Israel estava um monte de gente que não era salva e precisava se converter. Entendeu? E alcançar a justificação. Tá certo? Eu demorei muito, eu fui discipulado, e no meu discipulado na igreja normal, eu tinha um entendimento que não havia no Antigo Testamento justificação, regeneração, e para mim era coisa exclusiva do Novo Testamento. Mas isso, então, foi um ensino também, não vou dizer nem errado, mas incompleto, tá certo? Faltou expandir. Às vezes as pessoas não têm a noção. Faz uma divisão tão abrupta entre Antigo Testamento e Novo Testamento que aqui a salvação é por obras, é lei, tem que fazer, tal. Beleza, até está estipulado a lei, só que a salvação é pela graça também, e é pela fé. E tudo que opera em nós hoje, espiritualmente, tinha que ser operado neles também. Tanto é que a regeneração, Jesus conversa com Nicodemos, e é o contexto todo do Antigo Testamento. E Jesus critica Nicodemos por não saber o que é o nascer de novo. E ele fica espantado, porque Nicodemos, um judeu, tinha que saber o que era isso. Ou seja, isso era operado, era para ser entendido, e era uma realidade no Antigo Testamento. Tá certo? Pois bem, vimos aí então, rapidamente, né, fizemos aí um comentário panorâmico sobre a justificação. Na próxima aula a gente avança sobre o tema da adoção, tá bom? Que Deus abençoe a todos, ótimo final de semana e a gente se